Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a nossa transmissão da noite de hoje. Hoje que nós estamos aqui para mais uma palestra virtual, mais um momento de união dos trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Allan Kardec, que estão sempre nos prestigiando em nossas palestras públicas, nos nossos estudos. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, nós estamos aqui iniciando o estudo da noite de hoje. Lembrando que na nossa página do Facebook, nós temos ali informações para todos que precisarem. Quem precisar atendimento fraterno, quem desejar ingressar nos estudos virtuais que a casa oferece, pode estar nos contactando pelos telefones que estão publicados nas nossas imagens, nas nossas fotos, na página do Facebook. Então, estamos à disposição dos irmãos, daqueles que tiverem vontade, né, de estarem entrando em contato conosco ou de participar dos estudos, para que venham trocar ideias, conversar um pouquinho. Isso só nos faz muito bem. Então, vamos iniciando a leitura da noite de hoje, para logo após, então, fazermos a exposição doutrinária. Hoje nós vamos ler, então, uma parte do livro O Espírito da Verdade, pelo médium Chico Xavier e Valdo Vieira. Essa mensagem é a de número 89 e foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. Ela tem a ver com o capítulo que nós vamos abordar na noite de hoje, que é o capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, item 2. Afliges-te com a vizinhança de parentes menos simpáticos? Esqueces-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afliges-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia? Esqueces-te, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Afliges-te por perder a condução no momento oportuno? Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em cátares de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afliges-te pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendaste? Esqueces-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas sem se queixarem. Afliges-te em casa porque alguém te não fez o prato de preferência? Esqueces-te, todavia, dos que varam a noite atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras do filhinho desajustado? Esqueces-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor das intempéries. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico? Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Afliges-te tantas vezes por bagatelas? Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Então, meus irmãos, nesse momento, nós vamos então dar início à nossa prece, fazendo uma vibração especial por todas as pessoas que possam estar nesse momento acometidas por esse mal que visita-nos na Terra. Que possamos vibrar por cada irmão nosso que encontra-se preocupado, sentindo alguns sintomas, se não todos, desta doença que assola o nosso planeta. Que possamos vibrar positivamente pelo nosso planeta
pela saúde, pelo amor incondicional, pela caridade divina que leva estão a quem não tem. Que possamos vibrar nesse momento positivamente por todos que estão nos hospitais, tanto nos leitos quanto nas equipes de saúde que tratam e cuidam de todos os adoentados. E seja qual for a doença que os acomete, que o lenitivo bondoso do Mestre Jesus possa se derramar por sobre todos eles, dando-lhes o consolo e a tranquilidade necessária para que possam se refazer, se reestruturar, retomar a respirar o ar bondoso e divino de Deus que nos alimenta a todos, que nos fortalece e que nos mantém. Muito obrigada, que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos sobre um tema muito atual na situação em que estamos inseridos no momento, que é a justiça das aflições. Poxa, mas será que existe justiça em alguma aflição? Se nós entendemos a justeza e a bondade de Deus a nos amparar, nos servir, nos acompanhar, no planejamento divino de toda a nossa existência, da nossa vida, daqueles que convivem conosco e de tudo o que está a nos acontecer no dia a dia, sabedores que somos criaturas divinas, nada que está nesse contexto poderá ser injusto, poderá ser cruel, a ponto de não estar de acordo com o nosso crescimento, o nosso merecimento, para que possamos evoluir, crescer, amadurecer um pouco mais. Então, hoje, nós vamos nos ater ao capítulo 5, exatamente sobre a justiça das aflições, citando duas passagens para a nossa própria reflexão, onde Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 5, onde ele fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino do céu. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora choreis, porque um dia rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E ainda em Lucas diz: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora ri, porque gemerá e chorará. Parece meio estranha essas palavras de Jesus. Parece que, a grosso modo, Jesus está amaldiçoando aqueles que estão bem, que estão ricos, que têm prosperidade, que estão rindo, que estão desfrutando das alegrias terrenas através da materialidade. E parece que Jesus diz que felizes são aqueles que são pobres. Então, nós não podemos ter riqueza, prosperidade, nós não podemos ser felizes.
Nós temos que ser pobres para que a felicidade só nos chegue no mundo espiritual. E aí nós vamos ver a explicação dos espíritos que nos colocam as coisas nos devidos lugares para que entendamos o sentido figurado ao que Jesus se referia quando assim falava aqueles que o acompanhavam, né? E lá no nosso evangelho está nos dizendo que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, aqueles que só vão efetivar a sua felicidade na vida futura, sem a certeza do futuro, essas máximas, elas então seriam um contrassenso, né? Mais ainda, seria uma mentira, né? Mas por quê? Por que que a gente não compreende a utilidade de sofrer para ser feliz? Porque não é um sofrimento, é como nós encaramos a vida. Há pessoas muito ricas, com muito poder aquisitivo, que não encontram a felicidade, sequer podem comprá-la. Há pessoas muito ricas que ao receber a notícia de uma doença grave de seus filhos ou de si mesmo, não podem, mesmo com o dinheiro que têm, adquirir a compra da cura, porque a cura não se compra. A cura se conquista. Se é viável ou não, se conquista. E se é viável ou não, cabe-nos entender que isso está nos desígnios de Deus. Nos desígnios de Deus para o nosso aprimoramento. Nós podemos estar num momento da vida terrena onde nascemos num lar rico, num lar abençoado, com poder aquisitivo muito alto, mas aí nós temos que saber que as nossas obrigações enquanto espíritos para com esta riqueza é proporcionar aos demais oportunidades. E quando nós estamos num lar onde muitas vezes nos falta o pão de cada dia, nós temos que providenciar que nunca nos falte a coragem de trabalhar, de viver, de lutar e de valorizar a paz e a harmonia dentro deste lar. Por mais pobre e por mais triste que seja a condição em que nos encontramos naquele momento. Então, sendo pobre ou rico, afortunado ou desesperado, nós temos que ter a certeza de que tudo depende da maneira como nós vamos nos conduzir nesta caminhada. E a doutrina espírita nos traz a consciência de que tudo não resume-se numa única existência. Que ora estaremos no corpo masculino, ora no corpo feminino, em outra existência. Ora estaremos gozando da riqueza e ora estaremos gozando da pobreza. Mas que o espírito jamais perca a sua dignidade, a sua força e a sua vontade de crescer, de lutar, de enfrentar as dificuldades do dia a dia. Esta passagem nos remete sobre a justeza das aflições, sejam elas quais forem. Porque sim, há muitos ricos, há muitas pessoas com muito poder aquisitivo que sofrem a aflição de não saber usar o bem que têm. Há muitas pessoas que choram, que não têm o conhecimento que serão consolados. Sejam eles ricos ou pobres. Porque a oportunidade de consolação se dará sim a todos
aqueles que erram e aqueles que não aceitam a sua própria condição. Por quê? Porque eles terão que aprender a passar pelas dificuldades com resignação e paciência, com sabedoria para saber usar aquilo que tem, seja aquilo pouco ou muito. O que nós não podemos jamais deixar que aconteça, seja em que situação estivermos, é nos entregarmos para a revolta, para o desespero. Porque quando nos entregamos à revolta e ao desespero, nós deixamos de ouvir a voz dos bons espíritos, nós deixamos de ouvir a voz de Jesus, nós deixamos de ouvir a voz daqueles que têm o consolo a nos oferecer. E quem são estes que têm fome e sede de justiça? Sim, porque às vezes o rico corrupto que está sendo procurado, está sendo questionado pela justiça, ele acredita piamente que ele está sendo procurado por uma injustiça, não por uma justiça. Quem são esses injustiçados? Quem são os verdadeiros injustiçados que Jesus se refere? A que justiça nós estamos falando? A justiça de Deus ou a justiça dos homens? Bem, a justiça dos homens se nos apresenta para que tenhamos algum regramento, ou senão a anarquia se estabeleceria entre nós. A justiça dos homens é necessária e deve ser respeitada, mesmo quando aparentemente ela está cometendo uma injustiça. Não há injustiça quando se tem por princípio zelar pelo bem comum, pelo bem de todos, pelo bem maior, não de alguns poucos privilegiados. Então, esse exame que nós temos que ver em relação à justiça do homem, a justiça terrena. E a justiça de Deus, elas são para aqueles que padecem em consequência de desigualdades. Aqueles que veem os seus direitos desrespeitados. E muitas vezes desrespeitados por pessoas que deveriam ser as primeiras a darem o exemplo. A justiça divina, ela se dirige àqueles que se sentem injustiçados diante da ignorância, diante das atitudes de corrupção, diante das atitudes de desrespeito com as orientações que nós recebemos a todos para que mantenhamos uma cautela diante desta pandemia, diante desse momento que estamos atravessando. A justiça divina, ela atuará para todos nós que nos achamos injustiçados diante do descaso público, diante da incerteza do amanhã. A justiça divina se fará para todos nós que tenhamos a certeza de que Deus está no comando de nossas vidas e de que nada nos faltará. Nada nos atingirá. E mesmo que nos atinja, não derrubará e não fará vergar o nosso íntimo, aquilo que nós temos como bem maior, que é a certeza e a fé em Deus. Então, num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, o que os injustos e injustiçados têm que buscar é uma sociedade mais justa, mais fraterna, para que nós possamos ter as alegrias futuras e deixar aos nossos semelhantes, aqueles que herdarão esta terra,
de nós, que são os nossos herdeiros diretos, nossos filhos, nossos netos, um mundo mais justo. Então, nós temos que lutar pelos nossos direitos no sentido de fazer-nos respeitar pelo exemplo que nós dermos aos outros. Se nós ficarmos criticando, buscando guerras, buscando brigas, buscando reparações, nós não vamos conseguir nada. Mas nós temos que ser o exemplo, nós temos que dar o exemplo a ser seguido pelos nossos semelhantes, principalmente pelos nossos filhos, aqueles que estão dentro da nossa casa, nosso marido, nossa esposa, nossos animais, nossos pets, nossos vizinhos mais próximos que estão vendo o nosso dia a dia. Estes é que tem que ser, para estes é que nós temos que ser exemplo e mostrar a confiança que temos na bondade de Deus. Jesus, nesta passagem, se refere aos pobres, falando sobre aqueles que são desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e, na prática do bem, a oportunidade de ascensão espiritual. Jesus se refere, sobretudo, àqueles que não se acomodam e que buscam, com equilíbrio, a sua melhoria íntima, o seu bem-estar. Então, via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar as suas riquezas em favor do bem comum e do serviço ao próximo. E nós, que hoje reclamamos do pouco que temos e não valorizamos muitas vezes os bens que recebemos, os dons maravilhosos que Deus nos dotou nessa existência, de buscar, de lutar, de entender, de questionar, nós poderemos nascer em condições mais difíceis para que aprendamos a valorizar, respeitar. Então, ser pobre não é condição em absoluto de ser merecedor do reino de Deus. Ricos ou pobres, somos todos igualmente filhos de Deus. E se temos certeza que Ele é todo justiça e amor, a condição para que nós obtenhamos a graça divina é sempre o nosso comportamento diante da vida. É o amor que nós vamos dedicar aos nossos semelhantes. É a prática do bem e a vivência do Evangelho. Então, o sofrimento não está reservado a todos os ricos ou somente aos ricos. O sofrimento está reservado àqueles que fazem mau uso do que possuem. Aqueles que têm as coisas e utilizam somente em proveito próprio. Aqueles que se julgam proprietários e não fiéis depositários da fortuna divina. Aqueles que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Então, estes sim que riem e que debocham da dignidade humana, que debocham da solidariedade, debocham do amor ao próximo, estes sim, estes serão os pobres futuramente, os miseráveis, aqueles que precisarão nascer numa condição ínfima para que valorizem e respeitem a vida. Então, nós
desfrutaremos as riquezas prometidas por Jesus nessa passagem, não somente na vida futura, porque a partir do momento em que nós desejamos a felicidade do próximo e nos dedicamos a isso, a felicidade já começa a brotar dentro do nosso coração desde agora. Na vida futura, nós só colheremos os frutos para continuar a tarefa. E sabendo que as tarefas nunca findarão. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais evoluída a nossa compreensão, mais tarefas de responsabilidade nos serão confiadas para que levemos adiante a mensagem do Cristo. Se hoje estamos no reduto familiar levando essa mensagem apenas para aqueles que convivem conosco, com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, aquelas pessoas que convivem da nossa presença, num futuro próximo, conforme o nosso grau de adiantamento, nós teremos que ser exemplo para mais e mais pessoas. Ajudar cada vez mais pessoas, porque somente através do amor se cobre uma multidão de pecados, sejam eles quais sejam. Se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência para dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscar, então, em vidas anteriores, a razão desse sofrimento, porque Deus jamais permitiria que qualquer filho seu sofresse em vão. Todo sofrimento, toda causa de sofrimento tem, sim, um motivo. Pode ser que nós o desconheçamos agora no momento, mas no futuro nós saberemos por quê. Mas o mais importante é que nós tenhamos a compreensão que seja qual for o motivo do nosso padecimento, nós jamais devamos culpar a Deus ou nos revoltar com Ele, porque se tornaria muito mais pesado o nosso fardo se nós não contássemos com o amparo espiritual e com a força que a fé nos proporciona. Então tenhamos fé, tenhamos coragem, entendamos que estamos numa caminhada. E tenho certeza que um dia nós vamos poder olhar para trás e sorrir de tudo isso, com amor no coração e sabendo que enfrentamos com coragem tudo o que passamos. Então, que Jesus nos ampare nesse propósito, que tenhamos esta disposição, que não nos deixemos envolver pela atmosfera de revolta, de medo, de neuroses que se apoderam de algumas pessoas. Sejamos nós, onde quer que estejamos, a luz. O reflexo de tudo aquilo que aprendemos através da doutrina espírita, com muito amor e bondade no coração. Que Jesus esteja ao nosso lado, nos amparando e nos dando esta cobertura. Que assim seja. Então vamos encerrando então a nossa exposição de hoje, o nosso comentário sobre o Evangelho. Desejando a todos os nossos irmãos muita paz. Que tenhamos todos uma semana próspera, uma semana abençoada, que estejamos confinados em nossas casas ou a serviços essenciais que exigem a nossa presença, possamos fazer o melhor de nós, possamos dar o melhor de nós, para que colhamos bons frutos. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada à espiritualidade do Centro Espírita Allan Kardec, que nos
ampara nesse momento. Damos assim por encerrada a nossa exposição desta noite, desejando a todos uma boa semana. Boa noite a todos.